E a gente via que os concorrentes digitais vêm ganhando mais força e mais velocidade. Nesse sentido, olhando o mercado em si, o mercado de imobiliários é um mercado extremamente fragmentado e pouco eficiente, né? A gente evoluiu, mas a gente tem muito ainda para evoluir como empresa e para entregar a experiência que o cliente pede. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco da experiência dos últimos anos aí da Brunholi nessa jornada de transformação. Trouxe alguns slides aqui para tangibilizar um pouco o que a gente vem fazendo. A ideia é contar um pouco do nosso case prático, né? A gente foi construindo isso empiricamente, né? Não tinha um frame para a gente poder seguir e a gente foi caminhando ao longo dessa história. A Brunholi hoje é uma das maiores imobiliárias do Brasil. A gente tem mais de 20 mil clientes, né, conectados à Brunholi. Uma empresa com 67 anos, há mais de 15 anos trabalhando governança e gestão. A gente tem uma questão de uma das líderes de mercado. E a nossa consolidação nessa questão de transformação começou com a aquisição da Terraz, né, alguns anos atrás, que nos trouxe benefícios além da compra da Terraz, também trouxe vários talentos que estavam na Terraz. Um deles é o Lucas, hoje, que está tocando a Refera, que é uma das principais startups do grupo. E a questão de inovação, né? Em 2016, a gente começou esse movimento, né? O que é inovação, o que é transformação? Né? Olhando um pouco do que estava acontecendo com a Quinto Andar, a gente disse assim, cara, a gente precisa se mexer, né? Porque está vindo um grande contexto de mudança. Então, é isso. A partir desse ponto, entendendo o que estava acontecendo, o que nos levou a inovar? Pô, o nosso cliente, nossos clientes, né, eles querem cada vez mais informação de uma forma rápida, integrada e personalizada. Isso já lá em 2017, a gente já via isso acontecendo, e a gente precisava caminhar em direção a isso, entregar isso cada vez mais para o nosso cliente. E esse era um grande desafio, ainda mais para uma imobiliária, onde a gente tem um agregado de problemas todo dia para resolver. Né? Não é fácil. Quem transita por imobiliária sabe como é difícil essa questão. Então, a gente estava vendo o seguinte, a gente estava caminhando no mundo em transição do analógico para o digital, a gente estava vendo que a digitalização é fundamental, mas ainda era uma barreira, como fazer essa digitalização. A gente via que a nova geração quer resolver tudo num clique, e a gente não consegue fazer isso dentro de uma imobiliária, é tudo muito burocrático, era tudo muito burocrático, e ainda continua sendo. E a gente via que os concorrentes digitais vêm ganhando mais força e mais velocidade. Nesse sentido, olhando o mercado em si, o mercado de imobiliários é um mercado extremamente fragmentado e pouco eficiente. Né? A gente evoluiu, mas a gente tem muito ainda para evoluir como empresa e para entregar a experiência que o cliente pede. E a gente via também que os dados e a inteligência artificial vinha crescendo muito e a gente não sabia trabalhar com essas questões. Beleza, como é que a gente caminha nesta jornada com uma série de desafios pela frente e com pouca informação e, assim, sem nenhum direcionamento, né? Como é que a gente pensa tudo isso para frente? A primeira coisa que a gente fez foi olhar os 3 horizontes, né, estratégicos na McKinsey. Então, assim, entendendo o que a gente ia trabalhar do ponto de vista de eficiência operacional, o que a gente ia trabalhar do ponto de vista, olhando H3, tecnologias e mudança do comportamento do nosso cliente, para que a gente pudesse começar a desenhar projetos, né, e buscar startups para o H2. Nesse sentido, a gente desenhou um farol de oportunidades. A gente buscou entender quais eram as oportunidades que a gente tinha no mercado, olhando tendências, tecnologia, comportamento. H1, H2 e H3. E, nesse sentido, a gente tinha 2 teses. Uma principal, que era buscar o foco na experiência do cliente, e a segunda era em linha com a questão de plataforma tecnológica. Nesse sentido, a gente precisava casar também o nosso foco estratégico em intermediação imobiliária. Mas a gente também pensava como ser um operador imobiliário e, mais que isso, como é que a gente trabalhava a questão da tecnologia imobiliária. Com base nesse entendimento, olhando H1, H2 e H3, a gente foi buscar todas as oportunidades que existiam no mercado, né, entendendo desde a digitalização de marketing e vendas até questões como imobiliárias, como plataformas abertas. Mas isso indo além na questão da experiência do cliente também, buscando trabalhar a questão de smart homes, comunidades inteligentes, uma série de outras questões.
E na questão de plataforma, buscando muito trabalhar a questão de dados. Isso fundamentou toda a nossa construção e busca de startups. Mas o grande ponto era o seguinte, como é que a gente caminha para contemplar essas oportunidades? Que modelo a gente adota? Né? A gente não tem, vamos dizer assim, vou brincar com a Ornella aqui, a gente não tem o budget que tem, né, a BASF, né? Então a gente é uma imobiliária. Então como é que a gente trabalha nesse sentido? E a gente foi entender como é que a gente buscava avançar. E a gente escolheu a questão da inovação aberta. Por que inovação aberta? Porque a gente entendia que a gente precisava atrair os talentos que existem no mercado para nos ajudar nessa jornada. A gente entendia que a gente precisava construir novos modelos de negócio, mas que a gente não tinha capacidade interna de fazer tudo isso sozinho. Então, a gente foi buscar inovação aberta exatamente para trabalhar esses caminhos. E como é que a gente avançou? Né? A primeira questão foi a aproximação com o LinkLab. Né? Me lembro hoje, a conversa com o Silvio, aos 45 do segundo tempo, né, Silvio? Se é que dá para encaixar a Bronholi aí, o Silvio, não, vamos lá, sempre cabe mais um, né? E a gente construiu isso juntos, né? Então, a partir dessa aproximação com o LinkLab, a gente lançou o Bloco Digital, né, que é uma startup e que ajuda as imobiliárias a fazer a transformação digital. Então, aqui começava a nossa aventura no modelo de Corporate Venture e Venture Builder. E a gente começou essa estratégia, como eu falei para vocês, muito empiricamente, né, sem saber muito como fazer, a gente foi construindo tudo isso, usando da expertise da Bronholi, ou seja, usando a Bronholi como laboratório para as startups, usando a inovação da Kátia aqui no LinkLab, né, conectado com o LinkLab, e ao longo dessa jornada, a gente foi conectando várias startups com o propósito de entregar cada vez mais experiência para o nosso cliente, melhorar a experiência para o cliente, mas também trabalhar o investimento nessas startups como um crescimento do Grupo Bronholi na questão de holding digital. Nesse sentido, quando a gente começa essa jornada, a gente tinha a Bronholi Locações, a Bronholi Vendas e uma corretora de seguros, que é a Imob Seguros, que atendia a carteira. Esta era a constituição da empresa lá em 2017, 2016, 2017. A gente avançou nos últimos anos e a gente, com esse modelo de Corporate Venture e Venture Building, a gente acabou investindo na Terraza Aluguel Digital, Nia, Oliver, Ayla e Bloco. Todas essas nascem no modelo Venture Builder, ou seja, nascem da nossa necessidade de abraçar aquelas oportunidades, mas que ainda não tinham startups contemplando aquelas oportunidades. Aquelas startups que a gente entendia que já estavam prontas e a gente podia investir no modelo Corporate Venture, a gente fez o investimento, que era a Refera, Divide, a Locates e outras mentoradas, como a Lofteria e a Biupsi. Beleza. Então, nessa jornada, a gente começa olhando H1, H2 e H3, né, todos os horizontes de inovação. A gente começa a trilhar um caminho em linha ou buscando contemplar nossas oportunidades e a gente chega na constituição da Prop Ventures, né, que é a nossa Venture Builder hoje, que busca exatamente fazer isso, investir em startups que vão solucionar problemas do segmento imobiliário. Então, a gente formalizou esse processo, a gente ainda está tracionando isso, mas a ideia é que a gente consiga, a partir da Prop Ventures, atrair investidores, né, até própria imobiliárias, tem muita imobiliária interessada, para a gente continuar investindo em startups e entregando valor no mercado, fazendo essa transformação das imobiliárias tradicionais para as imobiliárias digitalizadas. Nesse sentido, a gente percorreu toda a jornada e olhando de ponta a ponta o mercado imobiliário, a gente consegue trabalhar uma startup para cada uma dessas entregas, desses estágios. Então, a gente conseguiu contemplar toda a jornada com várias startups aí conectadas à própria Ventures. A gente entrega, né, a gente trabalha com as startups desde a ideação até o crescimento, e a gente tenta amenizar todas as dores que elas têm no ponto de vista de questões de serviços, né? Então, RH, contabilidade, todas essas questões a gente entrega para as startups. Aqui é um overview de como é que a gente olha
a evolução das startups. Então, a gente olha o valuation delas no ano atual e a gente olha como é que é a projeção delas para 4, 5 anos para frente. Esse aqui é o nosso acompanhamento da Venture Building e esse aqui é o nosso acompanhamento da Venture Capital, tá? Onde a gente tem todas aquelas que a gente investiu. Se vocês prestarem atenção, a gente tem a gente consegue hoje ter 22,6 milhões, né, de soma de valuation nessas startups. E a nossa projeção, é claro, né, é uma projeção, é que a gente multiplique por 4 isso em até 5 anos. Em 5 anos, o braço digital da Brignoli passa a ser maior que o braço tradicional da Brignoli em questão de valuation. Olhando para trás, então, quando a gente começa essa jornada, a gente tem uma empresa que cresce, que tem uma margem EBITDA menor que 10% e não cresce, isso lá em 2016, 2017. E a gente tem uma empresa hoje, né, somando todas as frentes que a gente tem uma empresa que cresce a mais de 30%, entrega o EBITDA de mais de 30% e cresce mais de 8%, 9% ao ano como grupo. Eu entendo que a inovação ela passa por uma mudança de mentalidade, onde a gente consegue congregar, entendendo o comportamento humano, mas isso tudo alavancado por uma rede de parceiros. E quando eu falo rede de parceiros, são ecossistema, são startups, são efetivamente os nossos clientes, mas também nossos colaboradores. Tudo isso em linha com a questão de ampliação da experiência do cliente. Era isso. Hoje foi mais difícil que o normal.